Olá pessoal, eu escolhi esse cenário aqui da cidade de São Paulo para trazer para vocês a segunda retrospectiva anual do nosso canal Recalculando Saúde e Felicidade. O nosso canal, você sabe, nasceu no dia 1º de janeiro de 2020 e logo em seguida veio esses tempos bicudos e nós já fizemos no final de 2020 uma retrospectiva daquele ano. E agora, final do ano de 2021, a gente vai para a nossa segunda retrospectiva que tem muita coisa bacana para a gente relembrar. E você já sabe, né, gente? Relembrar é viver duas vezes. Agora, aqui no seu canal Recalculando Saúde e Felicidade, veja só como foram os principais momentos do nosso ano de 2021. É isso aí. Roda a vinheta aí, Cairo! Estamos de volta aqui no seu canal Recalculando Saúde e Felicidade e finalmente a gente chegou no último vídeo desse ano de 2021, gente. E tem tanta coisa legal para a gente fazer essa retrospectiva que eu queria, antes de mais nada, pedir para você se inscrever aí no canal, apertar o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e principalmente já vai compartilhando esse vídeo com toda a sua galera. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse vídeo que a gente preparou com tanto carinho para vocês todos, viu? E é o seguinte, vamos falar de retrospectiva. Eu fiz aqui até uma colinha já colocando aqui os principais vídeos que a gente fez nesse ano que passou. E eu queria já ir logo lá no nosso Recalculando 59, quando eu falava da importância de bons hábitos e hábitos muito bacanas que eu acabei, de certa forma, solidificando no ano de 2021, foi o hábito de acordar cedo, foi o hábito de valorizar todas as minhas manhãs e isso é o que, inclusive, a gente está fazendo agora. Aqui nesse vídeo, hoje eu levantei 5h30 da manhã, já fiz muita coisa, então quando você levanta cedo, você acorda cedo, você faz o seu dia render uma barbaridade. Isso está lá no Recalculando 59, aí vocês vão ver essas cenas aí todas. Depois disso, gente, eu queria destacar aqui o seguinte, vamos lá para o Recalculando 62, né? E é uma coisa que talvez foi um dos marcos desse ano na minha vida. Lá no Recalculando 62, ali mais ou menos pro mês de março, por aí, eu trouxe o fato de que eu havia efetivamente aprendido a andar de bike. Isso aconteceu mais ou menos ali por volta do mês de março, abril, que eu aprendi a andar na bike da minha querida amiga Lourdes. Ela me emprestou a bike dela, eu fiquei 3 meses andando com essa bike, foi muito bacana, né? Então foi um vídeo muito top, muito top de linha, uma coisa maravilhosa e eu queria muito resgatar isso também de vocês. Do vídeo da bike, né, a gente também, aliás, eu acho que foi um pouquinho antes, eu falava do novo patamar de saúde, né? E o que é o novo patamar de saúde? Que me exigia mais foco na musculação, mais foco no pilates, foco na drenagem, foco na bike, foco nas minhas caminhadas. Mas eu achei agora que era a hora de a gente mudar de patamar. Mudar de patamar significa mudar o treino, mudar os objetivos, enfim. É ir para um novo desafio que com certeza vai ajudar muito na minha conquista, nessa recuperação, nesse caminho de recuperação de saúde que eu venho fazendo já há praticamente 3 anos.
Ou seja, eu elegi tudo aquilo que eu queria para esse ano do ponto de vista de atividades físicas. Isso foi muito bacana, foi muito interessante. Então isso é mais um detalhe importante que vale a pena considerar aqui nessa retrospectiva. Isso tudo está lá no nosso Recalculando 61. No Recalculando 63, eu falo da importância de cultivar prioridades, né, gente? Produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo Tem. E o livro dizia o seguinte: aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. E mais do que isso, né, gente? Para você estabelecer exatamente aquilo que é prioridade na sua vida. Então, o negócio é o seguinte: você pega aí uma folha de papel, pega uma folha de papel em branco, né? Imagina uma folha de sulfite em branco, você corta ela em 4 pedaços, tá certo? Isso vai ser um exercício diário. E o exercício consiste no seguinte: você, do lado esquerdo dessa folha, você vai colocar lá o foco do dia. Desse lado, você vai marcar quais são as 5 prioridades daquele seu dia. Qual é o foco do seu dia? Quais são as suas prioridades no seu dia? O que você precisa evitar no seu dia? Tudo isso para aumentar a sua produtividade. E no final, faça um balanço. Que nota você dá para aquele dia? O que você aprendeu naquele dia? E também, quais são as coisas pelas quais você sente enorme gratidão. Isso é fundamental. Infelizmente, a gente não dá para fazer tudo, mas a gente consegue priorizar as coisas. Priorizar tem a ver com decisão, tem a ver com planejamento e tem a ver muito com ações efetivas, com uma execução perfeita das ações. E vamos para frente, né, gente? Outra coisa legal que vale a pena eu destacar desse ano foi a história e a implantação do jejum na minha rotina semanal, vamos colocar assim. Eu já fiz outros vídeos falando de jejum, do jejum intermitente. Lá no Recalculando 68, eu falei do desafio, do meu jejum de 112 horas, que foi uma experiência incrível. Que é o tal do jejum, né? Hoje em dia está muito em voga falar do jejum intermitente, né? Quais são as vantagens de fazer jejum? Na verdade, o que a gente está falando é de geralmente pular uma refeição. A gente está acostumado a ter café da manhã, almoço e janta, então quando a gente fala de jejum, a gente está falando de pular uma refeição. Eu decidi fazer um desafio 100 horas de jejum. O que eu queria colocar é o seguinte: o jejum é muito mais do que você falar assim, eu quero emagrecer. Como vocês viram aí, já falei, já apresentei todas as vantagens do jejum para a sua saúde. Isso é uma arte, eu diria que o jejum é uma arte milenar, né? Agora, de 85,5 ou de 85 quilos para 80 quilos. Que aconteceu lá no final de abril, comecinho de maio, e foi justamente quando eu cheguei aos 80 quilos de peso, o que deu um emagrecimento de nada mais, nada menos do que 80 quilos. Foi muito legal aquele momento, foi um marco, foi um desafio que efetivamente marcou esse ano de 2021. Outro ponto importante, outro vídeo que eu adorei fazer, foi para comemorar os 100 dias de bike. E para comemorar os 100 dias de bike, eu fiz aquele vídeo, vocês estão lembrados lá no Recalculando 75, eu fiz o vídeo chamado 100 dias de solidão. Nesses meus 100 dias de solidão, é o seguinte: a primeira coisa eu chamei de solidão boa. Segunda coisa que eu aprendi: gente, não há limite para os nossos objetivos. Terceira coisa que eu aprendi é a importância de você conhecer o esporte, conhecer os detalhes, conhecer o equipamento que você tem. Eu acho que isso é muito importante, não só para bike, mas é importante no nosso dia a dia também. Eu aprendi, gente, que você, eu e todos nós vamos tomar muitos e muitos e muitos tombos. Todos os dias um tombo novo. Que eu colocava e elencava
quais foram as 10 coisas que eu aprendi nos 100 dias que eu estava celebrando andando de bike. Gente, vale muito a pena vocês irem lá e dar uma olhada nesse vídeo, porque foi realmente muito, muito, muito top, ok? Então é o seguinte, gente, também outra coisa que vale a pena destacar nesse ano de 2021 foi pela primeira vez eu fiz uma série de 3 lives que foi muito legal, gostei muito de fazer. É uma série de 3 lives que falava sobre motivação, prioridade e autoconhecimento. Aliás, o autoconhecimento que eu comecei a estudar nesse ano lá com o professor Pedro Calabres é uma coisa que eu recomendo a todos vocês. Eu ainda estou fazendo o curso é bem extenso, eu diria para vocês que eu ainda estou na metade do curso, mas eu acho que isso já transformou bastante para melhor a minha vida e eu recomendo realmente para todos vocês a história do autoconhecimento. Outro detalhe interessante, já aí agora chegando lá no meu aniversário, no dia 19 de julho, foi meu aniversário de 56 anos, eu fiz lá um vídeo, que é o vídeo 76 do nosso canal, chamado Medidas e Maratona de Aniversário, onde eu colocava as minhas medidas, enfim, toda aquela maratona daquela semana que envolvia, né, caminhadas, envolvia musculação, pilates, etc. Vai lá olhar o Recalculando 76, tá certo? Até que a gente chegou no fatídico Recalculando 81, que eu falo, sofri um grave acidente e agora? Putz, gente do céu, é isso mesmo, putz, eu simplesmente apaguei em cima da bike. Pois é, gente, eu cheguei nos médicos depois do acidente, né, e eu falava, aliás, pro neurologista, falei, doutor Jean, é o seguinte, eu desmaiei e caí da bike. E aí veio o verdadeiro veredito, não, você caiu da bike e desmaiou. Lá no Recalculando 81, vocês vão ver tudo que eu falo sobre esse acidente, né? E como ele transformou um pouco, ele mudou um pouco o rumo desse segundo semestre de 2021. Eu que estava super entusiasmado, andando 5, 6 vezes por semana de bike, de repente, numa segunda-feira, vou lá e depois de 9 quilômetros, sofro um acidente, caio, bato a cabeça e tenho uma concussão cerebral e aí tive que ficar ausente durante, já vai praticamente 120 dias ausente da bike e isso transformou bastante, fez eu pensar muito e como que a gente planeja, por mais que a gente decida, planeje, a gente tem que sempre considerar o imponderável, tem sempre que considerar que mudanças são sempre a única certeza da vida. E graças a Deus eu estava preparado para esse tombo, eu estava com o equipamento correto, eu tive, como falei, uma concussão cerebral, mas graças ao capacete top de linha, me protegeu e eu acabei ficando apenas e tão somente com escoriações pelo corpo e com a falta da lembrança, porque eu perdi a memória desse acidente. Então eu não sei o que aconteceu, eu não tenho a menor ideia do que houve, eu sei que o veredito está feito, concussão cerebral, perda de memória, mas estou aqui forte e saudável e parti para depois disso tudo, partir para quê? Para foco na solução e não foco no problema. E qual é a solução? Muita fisioterapia, que vocês também acompanham no nosso Recalculando 85, que eu falo sobre a importância da fisioterapia. Fisioterapia, isso mesmo, eu comecei a fazer fisioterapia para cuidar desse meu bração aqui e estou fazendo fisioterapia até agora e com certeza ela é muito importante na recuperação. Eu quebrei esse osso aqui da mão e a fisioterapia foi fundamental. Depois, aí o que aconteceu? Eu não podia mais andar de bike, quer dizer, eu tinha que me recuperar fisicamente, fazer fisioterapia e nesse intervalo, ao invés de simplesmente não fazer nada, foi o que eu fiz,
comecei a fazer o longão de sábado que eu fazia de bike, eu comecei a fazer a pé e aí aproveitei para estabelecer uma nova meta e a minha meta para 2022 vai ser fazer em abril o Caminho da Fé. Eu e a Vera, nós vamos fazer o Caminho da Fé a pé. Aliás, vai eu, a Vera, o Giovanni e a Cris vão conosco e a gente em abril vai levar uma equipe aqui do nosso programa para gravar e fazer um super documentário para todos vocês sobre a nossa experiência no Caminho da Fé, que deve acontecer em meados de abril. Vão ser 15 dias caminhando os 320 quilômetros que separam Águas da Prata a Aparecida do Norte. Então, já fica aqui para você, na nossa retrospectiva, a gente já lança a nossa perspectiva, que é a de participar e fazer esse maravilhoso Caminho da Fé. Bom, gente, no vídeo de hoje, eu creio que as coisas mais relevantes que aconteceram nesse ano de 2021, eu já trouxe para vocês. Eu até concluí agora no final de novembro também, fiz uma palestra no Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias. Eu tive a oportunidade de contar um pouquinho lá da minha história e contar um pouquinho dessa transformação pessoal que eu tenho feito na minha vida e foi muito bacana, foi muito legal. Então acho que isso também merece uma citação aqui nesse vídeo de retrospectiva, né? Olhando assim nessa retrospectiva, eu acho que vocês viram que tem muita coisa boa, mas também teve coisas tristes e eu queria chamar atenção aqui para que esse vídeo não passe sem falar também de coisas tristes que nós tivemos. Eu mesmo perdi primos aí com essa tragédia que se abateu sobre a humanidade, então eu gostaria também de destacar, né, que a importância e a gratidão por eu estar aqui falando com vocês, aqui firme, forte, saudável. Eu tenho certeza que a transformação que eu fiz na minha vida nos últimos anos é que me trouxe até aqui. Então eu tenho absoluta convicção de que isso me ajudou a atravessar esses tempos bicudos. Então fica aqui também o registro da tristeza de ter perdido amigos, de ter perdido parentes para essa coisa ruim que se abateu sobre a humanidade. E também quero destacar mais duas coisas muito tristes que aconteceram comigo, frutos de coisas muito alegres, frutos de coisas muito boas que aconteceram na minha vida. O que foi as coisas muito boas? Foi o aparecimento e o fato de a gente ter criado e adotado os nossos cachorros, a nós que eu chamo carinhosamente de Patrulha Canina. Pois é, a Patrulha Canina é uma bênção nas nossas vidas. Os cachorrinhos que começou com o Totó, depois veio a Chiquinha, depois a Chiquinha pariu, todos os filhotes, aí vieram a Lindinha, o Adãozinho, o Creminho, o Pretinho, o Pitoco, depois recentemente a gente adotou também o Chase, uma coisa maravilhosa. Esses cachorros, eu queria destacá-los como uma das coisas mais alegres que já aconteceu na minha vida, foi a chegada de todos eles. E, portanto, uma das coisas mais tristes que aconteceram na minha vida foi a perda de dois deles. O Pretinho, num acidente, foi atropelado, infelizmente, por uma moto, e a Chiquinha, que também se foi, porque não sabemos exatamente o que aconteceu, mas muito provavelmente teve uma briga entre cachorros e ela acabou indo embora. Ambos estão sepultados lá no nosso jardim do Recanto La Rainha e ambos estão com certeza para sempre guardados na minha memória e no meu coração, e eu tenho certeza também na memória e do coração da Vera. Enfim, eles faziam parte da nossa família e hoje restam as lembranças, restam as fotos, restam as imagens de tudo que eles nos proporcionaram. Então eu queria lembrar com essa lembrança triste que vem de um ato, de uma coisa muito feliz,
eu queria também então destacar este acontecimento triste do ano de 2021. Bom, gente, mas o fato é que o ano chega ao final e eu queria deixar para vocês uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, uma mensagem de muito otimismo, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa para acontecer em 2022. E uma das coisas boas de 2022, com certeza, vai ser a sua audiência aqui no nosso canal Recalculando Saúde e Felicidade. E mais uma vez, antes de terminar, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço! Este foi o vídeo de retrospectiva de 2021 e vamos lá, gente, 2022 promete. E para fechar esse vídeo de 2021, eu queria perguntar para você qual é o seu grande desafio de 2022. O meu grande desafio de 2022 já vai ser agora em abril, que é a caminhada, que é o longão, os 15 dias aí do Caminho da Fé, que eu vou fazer e vou levar uma equipe, a gente vai fazer um belo documentário. Esse talvez seja o primeiro grande desafio do ano de 2022 e eu queria saber de você. Deixa aí nos seus comentários qual é o seu grande desafio para o ano de 2022. É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo na primeira semana de janeiro, aqui mesmo, no seu canal Recalculando Saúde e Felicidade. Valeu!